close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and Consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal Fluminense. E eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais. Eu passei no curso de Pedagogia em terceiro lugar pela Universidade Federal de Sergipe. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. E graças a Deus consegui passar no curso que eu queria na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovada na USP. E agora eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no curso de Medicina. De 520, nas redações eu fui para 920. Tirei 880. 940 no Enem. E consegui a nota de 940 na redação do Enem pela primeira vez. Eu tinha já criado um bloqueio, principalmente com a redação. Ficava, nossa, tão desesperada, com dúvida se eu ia passar ou não, se eu ia conseguir. Eu não tinha uma rotina de estudo. Eu ficava muito, chateada quando eu tinha que estudar. Eu ficava de mau humor. Eu acabava não sabendo o que eu deveria estudar, os conteúdos que eu deveria estudar. Eu apenas pesquisava na internet e saía estudando vários conteúdos em um dia só e acabava não tendo bom rendimento e aquilo me prejudicava demais, me frustrava demais, né? Acabava descontrolando a minha ansiedade. Graças à preparação emocional, a preparação mais teórica de como estudar melhor, de como reter os conteúdos. A questão dos simulados também me ajudou muito, que daí eu pude acompanhar os meus erros, acompanhar a minha evolução. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. E me ajudou de uma forma completamente mágica que nenhum outro curso conseguiu me ajudar desse jeito. O Missão Enem deu na minha mão todas as matérias, as principais matérias que eu deveria estudar de acordo com o curso que eu queria entrar e a universidade que eu pretendia entrar. Sou muito grata, Débora. Obrigada, Débora Reis. Vocês realmente mudaram minha vida. Nossa aula tá no YouTube, aqui, bora lá! Galera que tá no YouTube, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do desafio, o plano da aprovação. Quem tá aqui hoje, feriadão, gente, quem tá aqui hoje merece aprovado, na boa, porque quinta-feira, feriadão, merece ser aprovado.
Quem aqui tá afim de fazer com que esse seja o último Enem da sua vida? Já comenta aí no chat. Eu quero que esse seja o meu último Enem. Já chama isso pra você, pra que esse seja o último Enem da sua vida. Gente, tô muito feliz de estar aqui na nossa terceira aula e essa aula super esperada. Essa aula aqui é uma aula super esperada e eu vou fazer valer a pena o seu feriado, vou fazer valer a pena você estar aqui nesse feriado. Tenho certeza que quando terminar essa aula você vai falar assim, melhor coisa que eu fiz no meu feriado é estar aqui no plano da aprovação. O desafio, o plano da aprovação é para mudar o rumo dos seus estudos. Eu quero que nesses próximos 6 meses que faltam até a prova do Enem, que você consiga estudar da forma certa e consiga ser aprovado este ano. Que você estude, mas não morra na praia. Que você consiga ser aprovado e é isso que a gente vai fazer aqui no plano da aprovação. E nessa aula a gente vai falar sobre os melhores métodos de estudo. Eu vou te mostrar o porquê que você estuda e não memoriza. Eu vou te mostrar quais são os métodos de estudos bons, aqueles que você mais entende a matéria. Vou te mostrar quais são os métodos que não são tão legais aqui. Vou te mostrar uma técnica eficiente para você fazer resumos e conseguir usar esse resumo para estudar. A gente vai falar sobre técnicas e métodos para entender e estudar e acertar exercícios de exatas. Eu sei que muita gente tem dificuldade com matemática, com física, com química, então eu vou te dar técnicas aqui para você aumentar a sua nota em matemática nessa área de exatas. E a gente vai falar também sobre interpretação de texto, como você faz para interpretar. O Enem é uma grande prova de interpretação. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre revisões, a gente vai falar muita coisa de métodos de estudos aqui nessa aula e eu quero fazer valer a pena você estar aqui. Como eu já disse, série da Netflix, não pula nenhuma aula, pelo amor de Deus. Gente, pensa assim, ó, é 1 hora de aula agora para você ter 6 meses de estudos que vão valer a pena, 6 meses de estudos que você vai estudar da forma certa, estudar mais tranquilo, simplesmente porque você está aqui 1 hora do seu dia. Tenho certeza que daqui 1, 2 meses vai falar assim, nossa, meu Deus, se eu tivesse prestado atenção naquela aula lá do plano da aprovação, se eu tivesse ido naquela aula, eu estaria muito melhor e você vai estar sofrendo. Então não pula nenhuma aula, tá? Papel, caneta pra você anotar tudo, chame os amigos, ainda dá tempo de você chamar os seus amigos. Pega o link aqui do YouTube, manda no grupo da sua sala e fala, gente, vai falar sobre métodos de estudo hoje. Tenho certeza que você vai estar ajudando muita gente. Manda pra aquele seu amigo que tá fazendo o Enem, pra ele também conseguir, tá? Vamos lá, gente! Vamos aqui agora, a gente já falou muita coisa. Ah, tá, antes disso, me conta aí, tá? Eu quero saber o que você já aprendeu aqui no desafio do plano da aprovação e o que mudou nos seus estudos. Olha, o que você aprendeu? Me conta aí no chat que eu vou lendo aqui o que você já aprendeu. Olha, quando eu comecei no desafio plano da aprovação, meu estudo tava assim e agora tá assim. Quando eu comecei o desafio plano da aprovação, eu não sabia disso e agora eu sei. Me conta aí no chat o que é. Já vou lendo aqui, ó, no Instagram. Me conta aí. E galera do Instagram, se puder, vai lá pro YouTube que a nossa comunidade, nossa galera tá aqui, tá? Deixa eu ver aqui o que você está. A aula será incrível com certeza, mas me conta aí, gente. Já acostumei com a velocidade. Gente, vocês vivem reclamando, eu tenho certeza que vocês reclamam dos professores que falam devagar. E vocês aceleram as aulas. Aqui já vem acelerado, gente. Já vem acelerado a velocidade 2 aqui. Às vezes na velocidade 3, eu entendo. Mas, ó, isso aí é bom, sabe? Porque assim, ó, uma aula de 1 hora que eu dou aqui é como se fossem 2 horas de tão rápido que eu falo. Então é mais conteúdo ainda pra você, é mais técnica pra você, tá? Confiança, concentração. Aprendi que eu tô no caminho da reprovação, ó, mas vai entrar no caminho da aprovação. Confiança, muita coisa. Aprendi que eu não tava usando da forma certa. Motivação, foco. Concentrar, como que se concentra, motivada. Na aula de ontem a gente falou muito sobre foco e concentração, então a galera tá bacana, gente. Nossa, muito bom, muito bom. Que é prazeroso e pode ser fácil estudar. Adorei essa, gente. Muito bom, gente. Tô muito feliz, então, que vocês tenham aprendido muita coisa. De agora pra frente, fica ainda melhor. Pensa assim, ó, no que você assistiu na primeira e na segunda aula, aquilo lá é tipo assim, são 7 aulas, né? Mas aquilo que eu ensinei pra você é tipo, sei lá, 10%. A partir de agora, a gente vai acelerar, a gente vai aprender bem mais coisas pra você, bem mais técnicas pra você conseguir ser aprovado, tá? E, gente, vocês estão falando de muitas coisas que a gente já aprendeu e a gente já aprendeu muita coisa aqui nesse desafio. A gente já aprendeu, tá? Que o estudo da escola, ele não serve pra sua vida, não serve pro Enem. O que você aprendeu na escola, muita coisa você não usa na sua vida, mas há muita coisa também, aquele jeito de estudar não serve pro Enem. Essas técnicas
estratégias que às vezes a gente usa pra escola não servem pro Enem. A gente aprendeu muita coisa de concentração, de motivação. Ontem a gente falou sobre as distrações internas e externas. A gente já viu que muitas vezes você não consegue estudar, você tem insegurança, ansiedade e medo simplesmente porque você não aprendeu a forma certa de estudar. E é isso que eu quero matar aqui nessa aula hoje. Como que você faz pra estudar da forma certa, tá? Então é o seguinte, cada piscada que você der nessa aula aqui, pode ter certeza que são questões a menos no Enem que você tá perdendo aí, porque são técnicas práticas pra você aplicar, beleza? Então, ó, vamos lá pra nossa aula agora, tá? Eu vou até pedir pra desativar o chat. Ah, tá, gente, peraí, calma, esqueci. A gente vai fazer um sorteio hoje, como vocês sabem, todas as aulas a gente tem um sorteio, tá? No final da aula, pra quem assistir, pra quem tiver aqui até o final, eu vou lá e posto em 1 minutinho aqui no Instagram, eu posto aqui uma frase e você comenta e você pode ganhar alguma coisa. E hoje nós vamos fazer o sorteio dos vestibumapas. Inclusive já mostra os vestibumapas aí na tela que a gente vai sortear o vestibumapas. Isso que tá aparecendo aí na tela é só uma amostra, tá? Mas o vestibumapas mesmo tem mais de 1000 páginas com todo o conteúdo que cai no Enem resumido em formato de mapas mentais. Então tem todas as disciplinas, todas as matérias, os vestibumapas. Quem ficar até o final da aula e comentar lá no post que a gente vai fazer vai poder participar do sorteio dos vestibumapas, tá? Então fica até o final, participa do sorteio e para você poder ganhar os vestibumapas, esse material maravilhoso que eu sou apaixonada. Participa aí, tá? Então bora lá, vou pedir para fechar o chat pra gente não distrair e não pisca, gente, nem pisca nessa aula para você não perder nenhum método, nenhuma técnica de estudo, tá? Então vamos lá. Respiro. Vamos lá, gente. Aula de métodos de estudo. Vou beber água antes, porque no meio vocês sabem que eu nem lembro de beber água. Beleza, métodos de estudo. Vamos lá, vamos entender primeiro para que serve o método, de forma geral, tá? De forma geral, não tô falando de método de estudo ainda. Para que serve o método? E você vai entender daqui a pouco por que você, por não saber disso aqui, você às vezes não consegue estudar da forma certa. Vamos lá, para que serve o método? O método nada mais serve para aumentar a eficiência para conquistar um objetivo. Então, um método normal, tá? Vamos colocar um método de tocar violão. Você consegue aprender a tocar violão sem um método? Consegue. Só que muitas vezes é muito mais difícil. Vamos pegar aqui, ó, a galera aí do TikTok, tá? Quem quer virar um TikToker? Você consegue crescer no TikTok sem ter nenhum método pra isso? Consegue, você consegue alguns seguidores aí. Mas você já viu que várias pessoas estão ensinando como que você cresce no TikTok, como que você faz vídeos que viralizam? Por quê? Porque existe um método para isso. Para tudo na vida que a gente quer aumentar a eficiência para chegar no objetivo, a gente usa método, tá? Método de estudo, então, a gente usa para isso. Qual que é o nosso objetivo? Se a gente quer um método serve para aumentar a eficiência em busca de um objetivo, a gente precisa entender qual que é o nosso objetivo quando a gente está estudando para o Enem. Quando você entende isso que eu tô falando aqui, você começa a entender o porquê que o seu método de estudo muitas vezes não funciona. Porque você estuda e o seu estudo não rende. Porque você até entende a teoria, mas não consegue fazer exercícios. Para que é que a gente estuda? Qual é o nosso objetivo com o método de estudo? Anota isso daqui, porque isso aqui você não pode esquecer nunca mais. E toda vez que você estiver estudando, você precisa entender isso aqui, ó. Vamos lá. Para que serve um método de estudo? O método de estudo, ele só serve para você memorizar, aprender aquilo que você está estudando e saber aplicar aquilo lá em questões na hora da prova. Então, qualquer método de estudos, ele tem um único objetivo. Anota isso aqui que vai começar a fazer sentido para você, tá? O método de estudo, qualquer método de estudo que eu vou falar aqui, qualquer método de estudo que você vai utilizar para estudar, ele tem um único objetivo, que é fazer você memorizar aquele conteúdo que você está estudando, aprender aquele conteúdo e conseguir aplicar aquele conteúdo em questões. Anotou isso? Beleza, tá? Beleza, anota porque isso é importante. Então, todo método de estudo, ele só serve pra isso, tá? É só pra isso que a gente estuda. Pra poder memorizar aquele conteúdo, aprender. Gente, memorizar não é decorar, tá? É memorizar, colocar na memória de longo prazo. Memorizar o conteúdo e saber aplicar aquilo lá em questões na hora da prova. E aí você já começa a refletir sobre a forma como você estuda. Se o único objetivo de um método de estudo é fazer você memorizar aquilo lá que você está estudando e conseguir aplicar em questões, eu vou te perguntar já. O método de estudo que você usa hoje, a forma como você estuda hoje, você está chegando nesse objetivo, que é de memorizar aquilo que você estuda e saber aplicar isso no Enem, na hora da prova ou na hora das questões?
Se o seu método de estudo hoje não está cumprindo esse único objetivo que você tem na hora que você está estudando, ele já não é um bom método de estudo. É essa a primeira coisa que você tem que entender. Débora, qual método de estudo funciona? Calma, vamos primeiro para o objetivo. O objetivo é memorizar, aprender aquilo que você está estudando e saber aplicar em questões, tá? Tem essa partezinha, não é só memorizar, é saber aplicar aquilo lá em questões. E qual que é o problema de um método de estudo ruim? É que ele te deixa ansioso, ele te deixa inseguro, ele te deixa com medo. Por quê? Porque ele não está cumprindo o único objetivo que ele tem, que é fazer você memorizar e conseguir aplicar isso lá na hora da questão do Enem, tá? E por isso que muitos estudantes ficam estudando e não saem do lugar. E essa questão, gente, qual que é o problema, tá? Que na escola a gente aprendeu dessa forma. E isso, né, isso é a mentalidade do aluno MEC, tá? A mentalidade do aluno MEC, ele pensa no método de estudo como algo, tá, totalmente errado. Ele nem sabe essa questão de como que o método de estudo serve para você memorizar e aplicar em questões. Lá, quando você está estudando para a escola, tá? As duas principais mentalidades que eles te ensinaram e que você precisa acabar com ela hoje. Hoje, você precisa aprender a acabar com essa mentalidade hoje, nessa aula aqui. São duas mentalidades que acabam com seus estudos, tá? Essa mentalidade do aluno MEC, tá? O aluno MEC que aprendeu lá na escola, ela não serve pro Enem. A primeira mentalidade que você precisa acabar para você conseguir aplicar o método de estudo da forma certa é que você lá na escola, tá? Te ensinaram que estudar e aprender é a mesma coisa. Te ensinaram que estudar e aprender é a mesma coisa. Estudar e aprender não é a mesma coisa. Apesar de parecer, tá? Não é a mesma coisa. Vou te ensinar isso aqui agora porque você precisa aprender para você nunca mais esquecer isso daqui e você entender o porquê que o seu método de estudo hoje não tá funcionando. O que é? Qual que é a diferença, tá? Existem 3 palavras que geralmente a gente usa como sinônimos, mas eles não são sinônimos e você vai ver que eles nem têm a ver, tá? A gente usa 3 palavrinhas que são ver a matéria, estudar a matéria e aprender a matéria. Então você fala assim, eu vou para a escola que eu estou aprendendo a matéria. Hoje à tarde eu tô aqui aprendendo a matéria, eu tô estudando porque eu tô aprendendo. Mas calma, gente. Para você entender se o seu método de estudo está funcionando ou não, você precisa entender a diferença dessas 3 palavrinhas. Ver a matéria é quando você reconhece uma matéria, quando você está assistindo uma aula. Isso é ver a matéria, tá? Quando você estuda a matéria, é um momento que você está sozinho, sentado, estudando, lendo um conteúdo e tentando absorver, tentando entender aquele conteúdo. Quando você fala, eu aprendi a matéria, quer dizer que você memorizou aquele conteúdo. É quando você faz exercícios e acerta, porque aquele conteúdo já está na sua memória. Então, a primeira coisa que você aprendeu errado, que você precisa entender aqui, que essa mentalidade de escola que você precisa tirar para conseguir aprender os métodos de estudo certo, é que ver a matéria, estudar a matéria e aprender a matéria são 3 coisas totalmente diferentes. Por isso que muitos estudantes falam assim, Débora, eu não consigo, eu estudo e não consigo aumentar a minha nota. Por quê? Porque você às vezes está só vendo a matéria, você só está assistindo aula. Você não está nem estudando, que é o estudo individual, e você não está nem aprendendo, que é memorizar. Então se eu te pergunto assim, você aprendeu a matéria de probabilidade, o conteúdo de probabilidade? Se você me responder que sim e eu te der uma lista de exercícios, você tem que saber responder pelo menos 70%, 80% daqueles exercícios, porque você falou que aprendeu. Se você não souber responder 70%, 80% daquela lista de exercícios, talvez você viu a matéria, você até estudou a matéria, sentou lá na cadeira e estudou, mas você não aprendeu. Aprender a matéria é quando você sabe resolver exercícios, é quando você consegue resolver exercícios, aí sim você aprendeu. Então, essa é a primeira coisa que você tem que entender. Estudar e aprender não são coisas, não é igual, tá? Aprender, você só pode falar que aprendeu a matéria quando você memorizou aquele conteúdo e sabe aplicar aquilo lá em questões, tá? Então troca até no seu vocabulário. Em vez de falar, eu aprendi a matéria, não, eu estudei. Eu aprendi só quando eu sei resolver exercícios sobre essa matéria, tá? E a segunda coisa que a escola te ensinou lá e que você tem que tirar para você aprender os métodos de estudo certo é a questão de focar em quantidade. Gente, quantas pessoas me mandam mensagem focando na quantidade, falando assim, Débora, quantas matérias que eu estudo para ser aprovado? Débora, quantas horas por dia eu preciso estudar? Então, quantas matérias, quantas horas, tudo que for quanto, você tem que entender que não é assim que funciona, não é assim que você estuda, tá? Não é porque quantidade, não é a quantidade de matérias, não é a quantidade de horas que vai fazer com que você seja aprovado. Isso aí é uma mentalidade da escola. Você precisa aprender o seguinte, nesse tanto de horas que eu estou estudando aqui, eu estou aprendendo o que eu estou estudando? Se eu consigo aprender em 2 horas, ótimo. Se eu preciso de 4 horas, beleza. Mas não é a quantidade de matérias, não é a quantidade de horas.
Amanhã, na aula de cronograma, a gente vai falar sobre essa questão de matérias. Quais as matérias que mais aumentam a sua nota, como que você monta o seu planejamento de estudos. E eu vou falar muita coisa que eu tenho certeza que você também nunca ouviu. Eu vou te falar muitas coisas sobre cronograma. Se você tem dificuldade no cronograma, dificuldade de saber por onde eu começo, Débora, eu tô começando do zero, tô começando a estudar agora. Por onde eu começo, na aula de amanhã, eu vou te falar sobre isso. Beleza. Então, nosso objetivo é memorizar aquilo que a gente estuda, beleza? Então, nosso único objetivo não é ver a matéria, não é estudar, é aprender, é memorizar aquele conteúdo. E quando eu falo isso, claro que você vai me fazer a pergunta de R$1 milhão, que é, Débora, beleza, já entendi que meu único objetivo quando eu estou estudando é memorizar a matéria. Show? Show. Mas então, como é que eu faço para memorizar essa matéria? Porque parece que eu estudo e não consigo memorizar. E aí você fala, minha memória é ruim, minha memória é péssima, eu não consigo memorizar nada do que estudo. Débora, o que eu faço para memorizar aquilo que eu estudo? Vamos lá, vamos entender então como que você faz para memorizar aquilo lá que você estuda. Primeira coisa, o que é memorizar? É quando você pega uma informação e você vai armazenar essa informação na sua memória de longo prazo. E para o Enem é quando você armazena isso na sua memória de longo prazo e consegue acessar a qualquer momento. Porque você vai estudar uma matéria agora e vai responder uma questão daqui a 6 meses. Então, memorizar, e principalmente memorizar para uma prova como o Enem, é quando você aprende, coloca aquele conteúdo na sua memória de longo prazo e sabe aplicar isso aqui daqui muito tempo, tá? Não adianta nada você aplicar na memória de longo prazo e falar assim, daqui a 1 mês eu sei responder, mas daqui a 6 meses não. Memorizar é isso, colocar na memória de longo prazo e saber aplicar isso aí na hora do Enem. E, gente, vamos lá. Existem somente 2 formas de você memorizar aquilo que você estuda. 2 formas de você memorizar. E eu vou te ensinar agora e você vai entender o porquê que você não memoriza aquilo que você estuda e vou te ensinar a memorizar aquilo que você estuda. As 2 formas de você memorizar qualquer coisa na sua vida é somente por impacto emocional ou por repetição. Vou te explicar o que é cada um deles. Você só memoriza qualquer coisa na sua vida por uma dessas 2 coisas, ou impacto emocional ou repetição. O que é memorizar por impacto emocional? Impacto emocional é quando você realmente recebe uma emoção tão forte que aquele momento, aquilo lá que você viveu, ele gruda na sua mente, ou seja, vai para sua memória de longo prazo. O que é uma memória de impacto emocional? Por exemplo, o seu primeiro beijo. Com certeza, se eu falar assim, se eu falar não, pensa aí, qual que foi, onde foi seu primeiro beijo, o local que você tava, às vezes a roupa que você tava, você lembra, quem foi a pessoa, você com certeza vai se lembrar do seu primeiro beijo. Por quê? Porque você guardou aquela informação na sua memória de longo prazo por impacto emocional. Ou seja, foi tão impactante, foi tão emocionante que você se lembra disso. Talvez tenha aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, não sei quanto tempo tem. Você ainda se lembra disso, tá? Porque foi um impacto emocional. Dá pra você também, quando acontece uma coisa muito ruim, né? Infelizmente, a morte de alguém, você se lembra exatamente daquilo que aconteceu, você se lembra do cenário, lembra de tudo. Por quê? Porque você teve um impacto emocional. Pode ser tanto um impacto emocional bom quanto ruim. Tudo que a gente não aprende por impacto emocional, tudo que a gente não memoriza, não guarda na memória por impacto emocional, a gente só aprende de uma outra forma, que é por repetição. Se você quer guardar qualquer informação, se você quer aprender qualquer coisa, ou você aprende por impacto emocional ou por repetição. E como que a gente chama a repetição nos estudos? A repetição nos estudos a gente chama de revisão. Então, é por isso que a gente fala muito quando fala de memorizar, a gente fala de revisar. Por quê? Porque revisar nada mais é do que repetir uma informação para que você consiga memorizar um conteúdo. E, gente, é tão óbvio isso e a gente não faz isso nos estudos, mas a gente faz na vida toda. Por exemplo, qualquer música que você vai aprender, qualquer música, você só aprende depois de repetir essa música várias vezes. Então, você ouviu uma música hoje, e aí você fala, nossa, que música legal, beleza e tal. Se você nunca mais ouvir essa música na sua vida, você não vai conseguir cantar essa música. Agora você escutou essa música. Aí depois você abre o TikTok e tá tocando essa música. Aí você abre o Instagram, tem alguém que fez um Reels com essa música. E aí você começa a repetir, e você consegue memorizar, porque você repetiu. E com a matéria, às vezes a gente não faz isso. A gente fala, eu preciso aprender. Só que você não repete, você estuda uma vez e acha que vai se lembrar no dia do Enem. Não é assim que funciona. Você só consegue memorizar
a matéria do Enem quando você repete, ou seja, quando você revisa. E um dos motivos pelos quais muitos de vocês não conseguem memorizar aquilo que vocês estudam, e vocês gastam muito tempo estudando, e não se lembram depois, é porque vocês não conseguem colocar no cronograma de vocês espaço para revisão, e nem acham que revisão é tão importante. Ou às vezes faz revisão, por exemplo, uma vez por semana, e não é assim. Você vai ver aqui nessa aula que eu vou te falar sobre revisão, como que você faz, e você vai ver que não é assim que funciona. Fazer revisão uma vez por semana, ou a cada 2 dias, ou a cada 3 dias, ou sei lá, a cada 15 dias, não é assim que funciona. Porque você precisa repetir, você precisa memorizar. E aí, às vezes, você vai me falar assim, Débora, mas existem outras formas de memorizar que não seja só para revisão. Eu conheço uma técnica que chama sei lá o quê, eu decoro por musiquinha, eu memorizo por musiquinha. Existem outras técnicas para você memorizar sem ser a revisão? Existem. Só que essas técnicas, elas ajudam na memorização. A única forma de você memorizar grande parte da matéria que você estuda não é por técnicas mnemônicas, não é por musiquinha, não é decorando fórmula, fazendo frases. A grande parte da matéria, tá? A gente fala assim, o grosso da matéria, ou seja, a parte importante da matéria e a grande parte da matéria você só consegue memorizar com revisão. E é por isso que a revisão é tão importante, tá? Ontem eu falei com vocês, a gente tá falando aqui que lá a gente vai abrir inscrições pro curso Enem pela última vez. Lá no curso eu ensino várias técnicas de memorização, eu ensino quando você tá estudando, como que você faz para memorizar, ajudar a memorização. E a gente ensina técnicas mnemônicas, palácio de memória, como que você faz para você associar técnicas associativas, eu ensino tudo isso. Mas o grosso, gente, a grande parte da matéria você só vai aprender com a parte da revisão. Então, você vai falar, ok, Débora, entendi que para memorizar, eu não vou memorizar por impacto emocional. O estudo tem impacto emocional, gente? Vamos combinar. O estudo tem impacto emocional? Quando você estuda, você fica emocionado de alguma forma? Você fica feliz? Você fica, sei lá, você tem um impacto, tipo, igual o seu primeiro beijo, quando você estuda uma matéria de história, de física, de química? Não, a gente não tem impacto emocional. Então, o estudo é somente repetição, que é somente revisão. E aí, beleza. Então, a pergunta é agora, Débora, ok, como que eu faço a revisão? Eu preciso entender como que eu faço essa revisão para eu saber como que eu vou fazer isso para conseguir memorizar o que eu estudo, tá? E aí a gente vai começar a falar então sobre aquela parte que eu sei que a maioria de vocês adora fazer quando tá estudando pro Enem. O que é isso, gente? O que vocês amam fazer quando tá estudando pro Enem? É exercício? Exercício que cai no Enem? Que a prova do Enem é só exercício? É exercício que o estudante que está estudando pro Enem gosta de fazer? Não. O estudante que está estudando pro Enem, ele gosta de fazer resumo, mapa mental, usar a canetinha colorida da Stabilo. Então, assim, ó, pra gente começar a falar sobre revisão, a gente vai falar sobre isso. Sobre essa questão de quais os materiais que você usa para fazer um material, para depois você fazer a revisão com ele. E eu vou te ensinar o passo a passo agora de como que você faz a revisão e encaixa isso no seu cronograma, tá? Gente, vamos lá. Vamos falar então sobre resumos, mapas mentais, flashcards e todos esses materiais que a gente usa para fazer o material ali depois que a gente estuda ou na hora que a gente está estudando, tá? O aluno com a mentalidade do MEC, ele ama fazer esses materiais, esse material de resumo, usar canetinha, fazer aqueles resumos maravilhosos, tá? Ele ama, ele adora falar assim, passei 6 horas por dia estudando hoje, 8 horas, 10 horas. E aí você pega lá aquele monte de resumos coloridos, aquele monte de resumo lá com lettering, esse monte de coisa assim. Gente, tem problema fazer isso? Depende. Se você está usando seu tempo de estudos, que você deveria estar estudando para fazer isso, tem problema sim, tá? Eu não vou ser a pessoa que vou passar a mão na sua cabeça e vou falar, gente, tá tudo bem, fica aí fazendo um resumo colorido. Não, se o seu tempo de estudo que você está usando é um tempo precioso, tá? Então, cuidado. Mas, gente, você precisa entender uma coisa. Resumo, Débora, vocês me perguntam muito, tá? Débora, qual que é a melhor coisa de fazer? É resumo. É legal fazer resumo quando tá estudando? Flashcards, né? Flashcards, pra quem não sabe, é aquela parte que você coloca uma pergunta na frente e uma resposta atrás e você fica olhando a pergunta e a resposta pra ver se você lembra. Mapas mentais. Débora, o que é melhor? Resumo, mapa mental, flashcards. O que é melhor pra eu fazer? Vamos lá, você precisa entender o seguinte. Resumo, flashcards, mapas mentais, nada mais são do que meios para você fazer uma revisão. Eles não são fim em si mesmo. O problema é que muitos de vocês estudam achando que fazer um resumo, fazer um mapa mental, isso é um fim em si mesmo. Ou seja, eu estudo para fazer um resumo. Eu estudei a matéria para fazer um resumo. Gente, isso é um meio para você fazer a revisão depois. O resumo não é a parte mais importante dos seus estudos. A parte mais importante é o que você
vai fazer com aquele material que você criou para depois voltar nele. A parte mais importante do seu estudo não é resumo, é fazer revisão e fazer exercício. Então, para de superestimar se você está usando mapa mental, se você está usando flashcards, se você está usando um resumo. Então, para de superestimar esse meio que você usa. Pense no fim, isso daqui está fazendo com que eu memorize a matéria do Enem? Esse material que eu estou usando aqui, gente, porque se o material que você está usando é um caderno de um amigo seu, e só que ele está fazendo você memorizar a matéria do Enem e saber aplicar aquele conteúdo em questões, ótimo, você está cumprindo o objetivo. Você precisa pensar no objetivo e não nos materiais, tá? Então, para de pensar nisso aí, como esses materiais, como um fim em si mesmo, tá? E esse é um grande erro que eu vejo muitos estudantes cometendo, que é passar 80%, 90% do seu tempo só estudando, fazendo teorias ali, lendo, fazendo mapas mentais e não estudando, fazendo revisões e simulados. Gente, resumo, qualquer pessoa faz, tá? Resumo, mapas mentais, qualquer estudante faz. Agora, quem vai passar é aquela pessoa que consegue fazer exercícios e fazer revisões, tá? Você tá fazendo exercícios, revisões, simulados? Ah, Débora, eu não consigo encaixar no meu cronograma. É muita matéria para estudar. Se você acha que é muita matéria para estudar, é porque você não tá com um cronograma eficiente. Amanhã eu vou ensinar você a fazer um cronograma eficiente. Você precisa assistir essa aula para você entender o que é um cronograma eficiente. Se hoje você não consegue encaixar revisões e simulados no seu conteúdo, no seu dia a dia de estudos, revisão, simulados, exercícios e fazer redação, é porque o seu cronograma não está adaptado para o que você realmente precisa, tá? E amanhã eu vou fazer isso. Vou te ensinar a fazer isso. Beleza, então qual que é a melhor forma de você fazer o resumo, tá? Como que você faz para fazer esse resumo? Eu vou explicar para você aqui, então, como que é que você faz esse resumo, tá? Porque você não pode mais. E por que eu vou falar sobre o resumo? Porque a maioria dos estudantes, a maioria de vocês faz isso. A forma como vocês usam para fazer o material para revisão é com o resumo, tá? E aí, existem várias formas de você fazer esse resumo, essa revisão. E eu vou te mostrar uma técnica aqui que você pode, tá? Hoje, se você não usa esse método de resumo, você precisa melhorar ele, se você não faz dessa forma como eu vou te falar lá, tá? E aí, você me fala, Débora, mas existe uma forma só de fazer revisão? Eu consigo fazer revisão, como que eu faço essa revisão? E é o seguinte, eu preciso fazer todo dia? Eu faço revisão de todas as matérias? Porque às vezes eu não consigo encaixar. Você tem que entender o seguinte, a revisão, ela vai depender muito do estilo de matéria que você está estudando, ou seja, se essa matéria é importante ou não para você, vai depender do seu grau de aprendizagem, porque, por exemplo, uma pessoa que está há 2, 3 anos no cursinho, ela faz revisão de um jeito totalmente diferente do que uma pessoa que está no segundo ano do ensino médio. Então, eu precisaria, para te falar como que você faz exatamente a revisão, te falar isso. Olha, como que você, qual o seu grau de aprendizagem? Você está no primeiro ano, no segundo ano do ensino médio? Ou você está ali há 2, 3 anos? Às vezes você quer tentar medicina, você já está há 2, 3 anos estudando. E aqui eu não consigo, obviamente, falar, né, saber qual que é o seu estágio de aprendizagem, qual que é você. Por isso que a gente vai... eu consigo, tá? Falar com você, dependendo do seu estágio de aprendizagem. Mas, para isso, eu precisava saber um pouco mais de você. E é exatamente por isso que a gente vai lá no curso, né? Lembra pela última vez? A gente faz, tá? Quando você entra no curso, a gente dá um formulário para você preencher, porque aí eu sei exatamente o seu grau de aprendizagem. Eu sei se você tá no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, se você já saiu há 2 anos da escola. E aí eu consigo entender qual que é o melhor tipo de revisão para você, tá? Ah, inclusive, gente, amanhã, para quem tá perguntando, um monte de gente falou lá no meu direct, a gente vai falar sobre o Enem pela última vez, tá? Pro curso aí, porque a gente tem algumas vagas, a gente já fez uma turma esse ano, a gente vai fazer a segunda turma agora, só que a gente não tem muitas vagas. Então amanhã eu vou falar sobre o curso acompanhado do Enem pela última vez, tá? Pra quem tá querendo saber, amanhã a gente vai falar sobre o curso acompanhado do Enem pela última vez, vou te explicar tudo que você recebe, sobre o cronograma que a gente faz para cada pessoa, vou te falar também sobre a redação, sobre as correções de redação, sobre os simulados, sobre como que é esse acompanhamento meu até a data do Enem, 6 meses até a prova, e como que a gente vai fazer essa questão de treinar junto, redação toda semana, simulado toda semana, proposta de redação pra você, a gente vai corrigir as suas redações. Amanhã eu vou explicar tudo isso, tá? Porque muitos de vocês estão perguntando, Débora, 6 meses pro Enem, dá tempo de estudar? Dá tempo. Se você estudar da forma certa, dá tempo. Se você estudar da forma errada, gente, não tem 1, 2, 3 anos. Quantas pessoas ficam 2, 3 anos no cursinho estudando da forma errada e por isso não conseguem ser aprovadas? Agora, quantas pessoas também que eu conheço que estudam 4, 5, 6 meses pro Enem, começando agora, tá? Dá tempo sim de você ser aprovada. Mas amanhã eu vou passar pra você exatamente o que vai ter no curso Enem
pela última vez, tá? Mas vamos falar então sobre a questão do resumo. Como que você faz para fazer o seu resumo da forma certa? Como que é esse resumo? Débora, qualquer resumo serve? Não. Vou te mostrar aqui agora, e se você tá com papel e uma caneta na mão, já anota isso para você entender e para você fazer o seu resumo a partir de agora dessa forma como eu vou te mostrar aqui, tá? Tem gente que fala assim, resumo não presta, resumo é uma forma de estudo ruim, não dá para estudar por resumo. Gente, isso não é verdade, tá? Depende do aluno. Porque é o seguinte, se você fizer o resumo mal feito, de um jeito errado, realmente o resumo é uma porcaria. Por quê? Porque você gasta muito tempo, às vezes você pausa o seu estudo toda hora só para fazer o resumo e aí você não consegue realmente aprender, você não consegue usar esse resumo. Agora, se você fizer do jeito certo e principalmente fazer as revisões, que eu vou te mostrar daqui a pouco como que você faz as revisões, se você pegar esse resumo e fizer as revisões certinhas, o resumo é um ótimo material sim, tá? Então vamos lá, como que é o resumo? Primeira coisa, como que não é um resumo, tá? Se você estiver fazendo dessa forma, pode ficar esperto porque não é uma maneira legal de fazer o resumo. Vamos lá. Anota, tá? Anota porque eu falo rápido. Como não fazer um resumo? Primeira coisa, parágrafos grandes. Se o seu resumo, tudo que você escreve lá, tem parágrafos grandes, então parágrafos de 3, 4 linhas para resumir algum conteúdo, já tá ficando grande, tá? O seu resumo não deve ter parágrafos. Vou te ensinar, óbvio, a fazer o resumo da forma certa, né? Mas não deve ter parágrafos grandes. Segunda coisa, você faz resumo só de caneta, ou seja, só de uma cor, ou só de lápis, ou só de lapiseira, isso também não é legal, porque eu vou te ensinar aqui que existe uma forma melhor de você fazer isso, tá? E não é com canetinha e estabilo que você fica desenhando 3 horas um resumo, não é isso. Mas não é legal você fazer um resumo só de uma cor, tá? Vou te ensinar aqui por quê. Outra coisa, resumos muito grandes. Você estuda um conteúdo lá, que é um capítulo do livro que tem 6 páginas e o seu resumo tem 2 páginas. Gente, não é assim, tá? Mesmo se for 10 páginas o capítulo do livro, 12 páginas, 20 páginas, o seu resumo não deve ter ali mais de 1, 2 páginas. 2 páginas é o máximo de um resumo, tá? Vou te mostrar aqui também o porquê. Outra coisa que tá errado na hora de fazer o resumo é você parar toda hora a videoaula ou parar toda hora o que você tá lendo ali no livro para fazer o resumo. Gente, não dá, não é assim que faz um resumo. E a coisa pior que você pode fazer na hora de um resumo, a pior coisa que você pode fazer é pegar o resumo, fazer e nunca mais olhar para ele. Lembra que eu falei que o resumo, flashcards, mapas mentais, eles nada mais são do que meios para você usar para você fazer as suas revisões? Então, se você tem um monte de resumos aí e você nunca volta para esses resumos, não adianta de nada, tá? Você precisa voltar nesses resumos. Se você guarda os seus resumos e nunca mais olha para eles, é o pior tipo de resumo. Agora vamos lá, então, como que é a forma certa de fazer o resumo? Como que é a melhor forma para você realmente conseguir usar aquele material para você fazer as suas revisões? Primeira coisa que o resumo bom tem: título grande e chamativo, tá? Você vai ver que um resumo bom, ele usa muito a sua memória visual, tá? A ideia é que você olhe tantas vezes para aquele conteúdo que muitas vezes você vai lembrar do que você estudou simplesmente com a sua memória visual. Então, primeira coisa, um título grande e chamativo, tá? Então, coloca lá, pega 2 canetas, uma preta e uma azul, e coloca lá, ó, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, grande, tá? Grande, coloca lá, Segunda Guerra Mundial, um título grande e chamativo. Faça os desenhos lá, tá? E outra coisa é justamente isso. Se você conseguir colocar algumas imagens que representem aquilo que você está estudando, melhor ainda. Por quê? Para usar a sua memória visual. Então, você está estudando Primeira Guerra Mundial e você quer lembrar os países que estão envolvidos. Faça alguns desenhos que vai remeter. Pode ser a bandeira, se você conseguir lembrar, né, de qual bandeira que é de qual país. E, gente, não é um desenho profissional, é um desenho para você lembrar do que você está colocando ali. Se pode ser outra coisa, tem um país lá que eu lembro quando lá tem a Itália, né? Tem a Itália, eu quero colocar ali o macarrão, quero colocar, sei lá, alguma coisa que vai me remeter. Coloque imagens, tá? Pode ser você mesmo desenhando, ou se você quiser, você pode pegar imagens na internet, não tem problema. Então, título grande e chamativo, se você conseguir colocar imagens, melhor ainda para ativar a sua memória visual. Outra coisa, a gente falou para não colocar parágrafos. Por quê? Porque você precisa colocar tópicos curtos e coloridos. Gente, a ideia do resumo é que você olhe para esse tópico, você leia uma frase e você vai se lembrar daquilo que você estudou. O resumo não é uma transcrição, o resumo é uma ferramenta para você resumir e você se lembrar. Quando você olha para aquele conteúdo lá, para aquele tópico que você escreveu, e gente, tópico pode ser 1 ou 2 linhas, tá? Não precisa também ser uma palavra só. Um tópico ali, um resumo, uma frasezinha que ela vai te remeter ao que você já leu. O resumo ele serve para isso, para você olhar, leu e falou assim: ah, entendi, tá? Então, por exemplo, eu tô dando uma aula aqui para você e tem algumas coisas escritas aqui no meu computador.
Você acha que eu tô lendo o que eu tô escrevendo? Tá escrito aqui? Não. Eu tenho tópicos aqui e eu olho e falo, ah, legal, isso aqui, óbvio que eu não quero esquecer nada pra falar pra vocês, pra falar tudo certinho. Então eu olho aqui e falo, ah, beleza. Ok, e várias coisas eu vou falando a mais aqui, mas a maioria tá aqui escrito, porque são tópicos. Tópicos pra me lembrar. Não tem cada palavra escrita. O resumo é a mesma coisa. Você faz um resumo, não é pra você ler e falar, nossa, transcrevi o livro. Não, é pra você se lembrar dos tópicos, tá? E é legal que sejam tópicos coloridos, se você conseguir fazer colorido. Por que colorido? E quando eu falo colorido, não é cada uma de uma cor. É se você tem 3 canetas, uma preta, uma azul e uma vermelha, ou uma verde, alguma coisa assim, 4 cores, você já consegue começar a distinguir as palavras. Gente, mais uma vez, memória visual. Pensa nisso. Outra coisa que o seu resumo precisa ter, seguir uma cronologia, tá? Então, por exemplo, estou estudando uma matéria de história. É legal que você comece a colocar no seu resumo as causas daquele evento e as consequências, uma ordem cronológica. Se você coloca um monte de fatos soltos, sem nenhuma associação, se não tem nenhuma associação no seu resumo, é mais difícil de você conseguir lembrar daquele conteúdo. Então coloca quais foram as causas, as consequências, coloca lá uma ordem cronológica, tá? Outra coisa que o seu resumo precisa ter é você fazer resumos em grupos, fazendo associações e conexões. Vou te dar um exemplo que agora você vai entender como que é um resumo melhor, tá? Quando você estiver estudando lá, sei lá, tipos de solo, tá? Em geografia, tipos de solo. Relevo, né? Você tá lá estudando e às vezes você vai lá colocar, e tal relevo tem as características, o outro relevo é as características. A melhor forma de você fazer um resumo não é fazendo em tópicos separados, é você fazendo comparações e você colocando o que esse tipo de relevo tem a ver com esse. O porquê que esse tipo de relevo aqui, ele cresce tais tipos de árvores e esse daqui não cresce. Então você vai fazendo associações e pode ser sequências também. Vamos supor que você está estudando lá briófitas, pteridófitas, angiospermas e ginospermas, tá? Não lembro mais exatamente como que é essa sequência aí. Beleza, você está estudando, você começa a pensar assim, ó, em vez de você colocar lá briófitas, depois pteridófitas. Não, qual que é a diferença? O que tem nas pteridófitas que não tem nas briófitas? Tá? Quando você faz isso, você está fazendo associações na sua mente. E você não está simplesmente colocando informações soltas. Nossa mente, nosso cérebro aprende muito com associações. Você vai saber disso por quê? Porque quando você era pequeno, você ouviu várias histórias. A nossa mente aprende com histórias, com acontecimentos interligados e não simplesmente com informações soltas. E é por isso que hoje, se eu te perguntar, você sabe contar a história dos 3 porquinhos, da Chapeuzinho Vermelho, você consegue contar, porque você ouviu quando era criança uma história, uma cronologia, uma associação de fatos. O resumo é a mesma coisa, você precisa colocar essa associação, essa sequência de fatos, tá? E aí, gente, outra coisa também do resumo aqui pra gente entender melhor. O resumo, quando você tem um fato muito importante ou uma característica muito importante daquilo que você está estudando, o ideal é que você marque, faça uma marcação, pode ser um quadro vermelho ou um círculo vermelho. Pra quê? Pra toda vez que você for pegar aquele resumo para você revisar, você já vai bater o olho exatamente naquele conteúdo e aquilo lá você está mandando pra sua mente a informação de aquilo lá é importante, tá? Então, vamos lá. Resumindo aqui, resumindo o resumo. Título grande e chamativo. Coloque imagens que vão remetendo aquilo que você está estudando, tá? Quanto mais imagens remetendo, mais fácil é para você ativar sua memória visual. Não coloque parágrafos, coloque tópicos. E tópicos que te lembrem o assunto que você estudou. Coloque cronologia, sequência de fatos. Lembra lá da infância, quando você aprendeu historinhas. Sequências de fatos. Coloque causas, consequências, o que levou aquilo lá a acontecer. Faça associações, tá? O que briófitas, pteridófitas, a diferença de cada uma. Por que nesse solo aqui nasce uma coisa, nesse solo nasce outra? O que o clima interfere? Faça essas associações, porque é assim que o nosso cérebro aprende. Quando você pegar algum assunto muito importante, um motivo muito importante, circula, grifa, usa a sua memória visual. A gente usa muito a sua memória visual nesse sentido de marcar o que é mais importante. Agora, uma parte que eu tenho certeza que ninguém nunca te ensinou isso aqui sobre o resumo, tá? Tenho certeza que a escola não te ensinou, o seu cursinho não te ensinou isso aqui sobre o resumo. Que é que não existe resumo 100% pronto. Eu sei que você faz um resumo, você fecha o resumo e fala, pronto, olha meu resumo aqui, ó. Olha que maravilha desse resumo. Não, o resumo não está pronto. O resumo, não existe resumo pronto, gente, não existe resumo pronto. Débora, mas como assim? Eu terminei de fazer o resumo, eu terminei de ver a matéria.
Gente, por que não existe resumo pronto? Porque depois que você faz o resumo, você precisa ir lá testar o seu conhecimento. Você vai lá fazer questões, você vai fazer simulados e você vai testar o seu conhecimento. Quando você tiver algum conhecimento ali que você não soube responder uma questão, simplesmente porque você não lembrou do conteúdo, o que você faz? Você volta naquele conteúdo que você estudou, você acha aquela informação e você acrescenta no seu resumo. Por quê? Porque a gente vai fazer revisões com esse resumo, que eu vou te ensinar agora a fazer revisões. A gente vai fazer revisões com esse resumo aqui. Então, para você ter todas as informações que você precisa acrescentar aquela informação no resumo. Sabe por que você não sabe que não existe resumo totalmente pronto? Porque provavelmente você não está fazendo exercícios direito e revisões e nem simulados, tá? Gente, eu falei isso na primeira aula. Exercício não serve simplesmente para você fazer e quando você erra, você chora e fica triste. O exercício serve para você fazer, analisar o porquê que você errou e melhorar isso aqui até a data do Enem. Nos meus alunos, gente, eu mostro isso sempre. Você fez uma lista de exercícios, fez 10 exercícios e errou 7, fala assim, graças a Deus que eu errei agora e não errei na hora do Enem. É isso que você faz quando você erra um exercício. Você fala, caramba, que massa, meu. Errei 7 exercícios dessa lista. Que bom que eu errei 7 exercícios de matemática agora para que eu conserte isso até a data do Enem e não erre no Enem. É isso que serve. Exercício, errar exercício é uma ferramenta analítica. Não é para você ficar triste por causa disso. Então, o resumo, ele serve para isso. Fez o resumo, coloquei lá tudo que eu achava que era importante. Ok, agora eu vou testar meu conhecimento. Lembra que o importante quando você está estudando é você memorizar o conteúdo e conseguir aplicar em questões? Não é simplesmente memorizar, você precisa saber aplicar em questões. Então, você faz um resumo, faz as revisões e beleza, acho que eu memorizei. Acho que eu consegui com essas revisões memorizar. Agora eu vou testar em questões. Opa, errei, não consegui fazer esse exercício. Volto pro meu resumo, entendo se aquele conteúdo realmente não tá lá. Se não tiver, eu vou no material que eu usei para fazer o resumo, acho aquela resposta, acrescento. E das outras vezes que eu for revisando aquele conteúdo, eu já aprendi mais, tá? Gente, pronto, essa parte aqui é do resumo. Agora a gente vai falar sobre como que você faz a revisão desse material, que é a pergunta de ouro, né? Beleza, eu preciso memorizar, eu preciso revisar, entendi que a gente só aprende por impacto emocional ou por revisão. Tá, mas como que eu faço então para revisar esse material, tá? E aí, gente, muitas pessoas perguntam assim, Débora, vale a pena revisar por questões? Tá? O que é revisar por questões? É, por exemplo, estudei uma matéria de matemática, de física ou de química, e na hora da revisão, eu não pego um conteúdo escrito, tá? No sentido de resumo e tal. Eu vou revisar fazendo questões. Vale a pena? Depende, gente, depende. A resposta não é simples assim, vale a pena, não vale a pena. Por quê? Mais uma vez, como eu te disse agora há pouco, a gente precisa entender qual que é o seu estágio de aprendizagem. Você tá aí aprendendo o básico da matéria ainda ou você já tá há 3 anos estudando? Se você já tá há 3 anos estudando, você já aprendeu muito conteúdo teórico, você pode revisar por questões. Agora, se você tá ali aprendendo a matéria de probabilidade, ai, Débora, tem 2 anos que eu saí da escola, não lembro nada de probabilidade, posso pegar uma questão de probabilidade para revisar? Você não vai fazer sentido, você não vai conseguir entender nada daquela questão. Por isso que eu falo que cada tipo de estudante, ele tem as suas peculiaridades, ele tem as suas características, e nem todo tipo de estudo serve para todo tipo de estudante. Então toma cuidado quando você ouve alguém falando, gente, esse tipo de estudo é o melhor tipo de estudo para todo mundo. Não, aqui o que eu tô fazendo aqui no desafio plano da aprovação, eu tô mostrando de forma geral, por isso que eu falei, vamos falar de resumo, porque eu sei que a maioria de vocês fazem. Agora, cada tipo de estudante tem, e eu preciso analisar isso para poder te falar, vale a pena revisar por questões? Vale ou não vale, tá? Então agora não dá para eu te falar exatamente, eu precisaria conhecer mais o seu caso. Aqui eu não consigo, lá no curso Enem pela última vez, a gente faz isso, a gente faz essa análise para ver o que o estudante ele sabe, o que ele não sabe ainda. Vale a pena ele revisar por questões? Não vale a pena? E a gente consegue entender. Aqui eu não consigo. Mas então eu vou te falar de forma geral como que você faz a revisão do material. E esse material que você já tem aí, que você já estudou, você pode fazer a revisão desse jeito aqui e você vai começar a ver diferença nos seus estudos, tá? Primeira coisa, Débora, quantas vezes que eu preciso fazer a revisão do meu material para eu conseguir me lembrar daquilo lá no dia da prova? Vamos lá, isso aqui é científico, tá? A gente sabe que você precisa revisar o seu material de estudos mais ou menos de 7 a 10 vezes cada conteúdo que você estudou para você memorizar. Sim, de 7 a 10 vezes. Débora, pelo amor de Deus, eu não consigo ter tempo nem para estudar a matéria do Enem, quanto mais para revisar cada matéria de 7 a 10 vezes. Calma, a gente vai ver amanhã, na aula sobre cronograma, quais são as matérias que você estuda e dá mais foco para conseguir ser um aprovado. A gente vai falar sobre matérias amanhã, na aula de cronograma.
Então lá eu vou te falar quais são as matérias que você tem que revisar mais também, que são as que você tem que dar mais foco, tá? E você vai aprender que nem toda matéria você estuda da mesma forma. Então você vai entender que dá sim pra você, aprendendo da forma certa de estudar, você consegue sim revisar as principais matérias da forma certa e aumentar a sua nota. Gente, tudo que eu tô falando aqui é para aumentar a sua nota. Então, anota aí, mais ou menos de 7 a 10 vezes para você revisar um conteúdo e conseguir se lembrar disso aí no dia da prova, tá? Revisão, Débora, eu faço revisão uma vez por semana. Débora, tá legal minha revisão? Não, revisão é todos os dias. Todos os dias você precisa ter revisão nos seus estudos. Não tem como, gente. Revisão é muito mais importante do que fazer resumo. Então, se você nem tem tempo de fazer a revisão, mas não tem tempo de fazer resumo, ótimo. Faça a revisão, mas não faça resumo, tá? É todo dia. Então, 7 a 10 vezes você precisa revisar cada matéria. Claro que existe uma técnica pra isso, gente. Eu tô passando aqui o rápido pra vocês, porque eu ainda tenho que chegar na parte de... Eu ainda nem cheguei, tá? Na parte de como... Métodos de estudo pra exatas, métodos de estudo pra linguagem. Eu falei que essa aula aqui, ela é pesada, tá? Essa aula é cheia de conteúdo, mas vale a pena cada segundo que você vai estar aqui, eu vou fazer valer a pena. Mas não dá tempo de eu te falar tudo sobre revisão aqui agora. Mas faz parte da sua rotina de estudos, tem que ter todos os dias. Nas matérias que são mais importantes, é legal, e amanhã a gente vai falar sobre essas matérias, é importante que você faça desde o início lá do conteúdo. Então, por exemplo, você está estudando ali Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República. Quando você for estudar Brasil República, que é o terceiro lá, é legal você dar uma passada de olho, uma revisão nessas outras matérias para você fazer essa associação. Então, a revisão, ela sempre precisa ter essa questão de tentar revisar matérias mais antigas, principalmente nas matérias que mais aumenta a sua nota. E já quero te ensinar aqui agora uma técnica. Anota aí que essa técnica é muito legal para você fazer uma revisão. Você já deve ter visto aí na internet, não sei se você acompanha vários sites de estudo, um triângulo que mostra as melhores formas de você aprender um conteúdo. Nesse triângulo lá, você vai ver que a melhor forma, segundo os cientistas, de você aprender um conteúdo é você ensinando esse conteúdo. A melhor forma de aprender é ensinar. Tá? Essa é a melhor forma. Uma forma de revisão que eu ensino para os meus alunos, e gente, eles amam, eles aplicam e no outro dia eles já estão conseguindo memorizar mais. É uma técnica muito fácil de fazer, tá? E você só precisa ter a consistência de fazer todos os dias, que é a técnica do podcast pessoal. O que é essa técnica? É o seguinte, depois que você revisa o seu conteúdo, você estudou, tá? Estudei uma matéria hoje. Revisei essa matéria logo depois de estudar. Depois que você revisar, você vai gravar um áudio de você mesmo explicando aquela matéria para você mesmo. Nessa hora os gatos vão ficar assim, ai que saca, não quero fazer isso. Tá, não quer ser aprovado, beleza. Mas pra quem quer ser aprovado, eu sei que no início é chato, às vezes você vai falar, é desconfortável ficar ouvindo a minha voz e tudo. Mas funciona essa técnica que é estuda a matéria, faz o seu resumo, o seu material, revisa aquilo lá e já grava uma explicação sua, sem ler o resumo, tá? Depois você pode até gravar um com as partes que você não leu. Então você vai lá e explica. Por quê? Você tá ensinando. Quando você explica, faz uma explicação, quando você faz essa explicação nesse podcast pessoal, e é um podcast rápido, tá, gente? É um podcast rápido, você só tá ensinando ali pra você mesmo. Você tá ensinando pra alguém, só que você tá ensinando pra você mesmo, tá? Então faz essa técnica aqui e depois você pode você mesmo usar esse material como revisão. Então você tá indo pra algum lugar, coloca o fone de ouvido e vai escutando aquela matéria que você aprendeu. Faz isso, faz esse podcast pessoal que você consegue revisar muito conteúdo com ele, tá? Gente, beleza. A gente falou então aqui sobre resumo, a gente falou sobre revisão, e eu preciso também de falar sobre os piores métodos de estudo. Antes de falar sobre essa parte de exatas, de interpretação de texto, que eu quero muito que vocês saibam, as técnicas para estudar matemática, física, biologia, os piores métodos de estudo, tá? Quais são os piores métodos de estudo? Qualquer método de estudo que seja passivo, gente, qualquer método de estudo que seja passivo são piores métodos de estudo. O que é o método de estudo passivo? É aquele que você é um espectador e não um participante, tá? Então, quando você lê um livro ali, você tá só lendo, com as mãos cruzadas até, só lendo aquele conteúdo ali. Quando você tá assistindo uma videoaula e também só tá ouvindo, você não tá participando lá. E quando eu falo participar, não é fazer perguntas. É quando participar, é quando você está ativamente prestando atenção naquele conteúdo e processando aquela informação. Então, quando você só tá lendo um resumo, quando você não faz questões, você não faz simulados, tudo isso é estudo passivo. É quando você está só assistindo, tá? Lembra disso. Estudo passivo é espectador. Estudo ativo é quando você está participando dos estudos, tá? Então, estudo ativo é quando você assiste a aula anotando. Existem várias técnicas para você anotar durante a aula que você consegue prestar mais atenção. Existem técnicas, tá? E não é transcrever a aula, tá? É técnicas para você prestar atenção.
Estudo ativo é quando você está refletindo sobre um assunto, tá? É quando você aprende a matéria e depois vai refletir, já vou falar sobre isso. Estudo passivo, o que é o estudo passivo também? É quando você estuda a matéria e só faz exercícios do livro. Faz 2, 3 exercícios do livro e você nunca mais volta naquele conteúdo. Isso é um estudo passivo, você tá ali fazendo pouca coisa pelo seu estudo. O estudo ativo é aquele que você sabe exatamente a quantidade de questões que você tem que fazer. Você sabe que você não faz questões só depois que você estuda aquela matéria, que você tem que fazer questões divididas aí um mês depois, algum tempo depois, porque é muito fácil. Pensa o seguinte, você acabou de estudar uma matéria e aí você fez um exercício ali, aquela matéria tá super fresca na sua mente. É óbvio que você vai lembrar. Agora, a prova do Enem é daqui 6 meses. Será que você vai lembrar disso aqui daqui 6 meses? Então, você precisa fazer isso aqui. Isso que eu tô falando sobre a reflexão. Gente, poucas pessoas falam isso, tá? Pra você. Mas a reflexão do que você acabou de estudar é um processo super importante no seu aprendizado. Então, eu tô ali estudando ali sobre a geografia física do Brasil, sobre vegetação, tá? Quando eu termino de estudar aquele conteúdo, o que geralmente a gente faz? Terminei de estudar, oba, vou mexer no meu celular. Isso aqui, gente, é a pior coisa que você faz pelos seus estudos. É quando você termina de estudar e você não dá o tempo da sua mente refletir sobre aquele conteúdo. Então, toda vez que você estudar, tá? Isso eu tô falando dentro dos métodos de estudos ativos. Toda vez que você estudar, para refletir sobre aquele assunto. Entenda, fala assim, deixa eu repassar na minha mente tudo que eu estudei. Deixa eu fazer essa primeira revisão na minha mente. Vai refletindo sobre isso, tá? Reflete sobre aquele conteúdo para que você já consiga memorizar, tá? Isso é uma técnica muito boa, é você refletir. E agora uma técnica para você aplicar, tá? Para você já aplicar, para você ter mais estudo ativo. Anota essa daí, que essa é uma técnica muito boa também, para você ter um estudo mais ativo e conseguir memorizar mais o que você está estudando. Amanhã, tá? Aplica essa técnica amanhã para você me contar que você conseguiu aplicar essa técnica aqui. Vamos lá, técnica importantíssima. Você geralmente estuda, né, por apostila, por livros, tem gente que estuda por videoaula e serve também essa técnica para videoaula, tá? Mas vamos lá, o que você vai fazer a partir de agora para você começar esse processo de estudo mais ativo? Quando você estiver estudando por um livro ou por uma videoaula, você vai fazer o seguinte, você vai escutar o que a pessoa está falando ou você vai ler e você vai começar a fazer pequenos resumos daquele parágrafo. Então, beleza, peguei ali uma matéria, um capítulo de biologia. Em vez de eu ler aquele capítulo, aquela matéria, aquela página lá, e parar toda hora para fazer um resumo, ou deixar para fazer um resumo depois, eu vou fazer todo esse processo. Eu li, eu processei essa informação, eu refleti sobre essa informação e eu fiz ali um pequeno resumo de 3, 4 palavras, 5 palavras daqueles 2 parágrafos. Li 2 parágrafos, fiz um pequeno resumo de 5 parágrafos do que eu refleti. Ah, entendi. Nessa matéria de biologia, ele falou isso, isso, isso. Ok. Lê mais 2 parágrafos. Leia mais 2 parágrafos. Li mais 2 parágrafos. Entendi. Nesses 2 parágrafos eu fiz isso. Isso você está fazendo um estudo ativo, tá? Quando terminar aquela página lá, o que você faz? Você pega aquela página e você vai fazer um resumo daquela página lá, tá? Ou se precisou de uma página e meia, né? Se o conteúdo passou para outra página, faz um resumo daquela uma página e meia. Então você vai fazer o seguinte, leia, faça o resumo com pouquíssimas palavras, 3, 4, 5 palavras no máximo daqueles 2 parágrafos e vá fazendo isso de 2 em 2 parágrafos. E aí, quando terminar aquela página ou aquela sequência do capítulo lá, você faz um resumo inteiro. Só que você vai fazer isso aí, você vai ler, refletir sobre isso e aí você vai escrever. Porque muitos estudantes fazem um resumo sem a reflexão. A reflexão é parar e entender e explicar para você mesmo internamente o que você entendeu daquele assunto. Aplica isso amanhã. Em vez de somente estudar e fazer um resumo, coloque essa parte da reflexão no meio dos seus estudos e eu te garanto que o seu estudo vai melhorar 1 milhão de vezes, gente. Gente, técnicas de estudo, calma, a gente nem acabou. Eu ainda vou falar agora sobre as 2 principais dificuldades que vocês têm, que é exatas e interpretação de estudos. Mas, gente, técnicas de estudo, isso aqui eu tô passando algumas pra vocês, tá? Essas aí de exatas aí, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Técnicas de estudo tem aos montes. Tudo isso que você tá sofrendo, e eu falei isso já, né? Tudo isso que você tá sofrendo aí, pra concentração, pra foco, pra memorização, pra memorizar exatas, pra memorizar humanos, pra tudo isso existe técnicas, métodos e estratégias, tá? E eu não consigo passar 100% disso tudo aqui, mas eu tenho certeza que o que eu tô te passando aqui, se você começar a colocar em prática, já vai ser bom, tá? Então tá, a gente quer falar então agora sobre a questão de exatas e interpretação de texto. O Enem é uma grande lista de questões e em todas as questões do Enem, não só nas questões de linguagens, a gente tem a interpretação de texto, tá? Então você precisa saber sobre isso, tá? Mas, gente, calma. Antes disso, calma, muita calma. Muitos de vocês estão me mandando mensagem falando assim, Débora, muito legal tudo isso que você tá passando. Débora, tô gostando, tá legal. Mas eu fico pensando assim,
será que dá tempo de eu ser aprovado? Eu aprendi muita coisa, mas com isso tudo que você tá me mostrando, na verdade eu tô achando mais que, eu acho que não dá tempo. Será que eu consigo? Será que dá tempo? Será que dá tempo? Eu procrastino pra caramba, eu sou uma pessoa sem foco, eu sou uma pessoa que não memorizo, eu sou uma pessoa que eu sou procrastino, gente, eu faço tudo menos estudar. Será que eu consigo? Débora, dá tempo? Essa é a pergunta que eu mais tô recebendo, tá? Débora, dá tempo? Eu acho que eu não consigo, acho que eu estudei tão errado até agora que eu não consigo melhorar os meus estudos. E, gente, pra eu não ficar falando que você consegue, eu quero te passar aqui, te mostrar uma história de uma menina, que é uma aluna minha, mostrando, ela estava pior que você, com certeza ela estava pior que você, não conseguia memorizar, não conseguia ter foco, não conseguia ter atenção, e ela, com pouco tempo de estudo, conseguiu mudar tudo isso, e eu quero mostrar pra você esse videozinho dela, só pra você entender que não importa o jeito que você esteja agora, tá? Eu já vou falar sobre as técnicas de exatas, pra você aprender a estudar matemática, química e física, tá? Essa tá de exatas e da interpretação. Mas antes disso, vou até beber uma água aqui, né, pra eu descansar um pouquinho, antes de passar essas técnicas. Eu quero que você assista essa história, é rapidinho, tá, gente? 1 minutinho, literalmente, pra você entender que, independente da forma como você esteja hoje, se você tá procrastinando, sem foco, sem memorização, você também consegue. Você coloca aqui pra mim, pra gente assistir? Já vou. Eu sou Maria Nathalie. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. Eu não tinha uma rotina de estudo. A Débora me ajudou muito a ter uma rotina de estudo, a ter uma frequência de estudo. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. Eu tinha muita dificuldade em matemática, em redação, em física, e melhorou muito minhas notas. Minhas notas eram 0, 7, em física e matemática, em redação. E daí eu fui pra 8, fui pra 9 e fui evoluindo muito, muito bem mesmo. Só com esse curso da Débora. Muito obrigada, Débora, por esse curso. Você me ajudou muito, muito mesmo. E eu só consegui minha aprovação graças a você, porque eu não tinha motivação. Mas você, com suas técnicas, você me ensinou a ter um foco no estudo, a me motivar, a estudar e dizer assim, não, isso é só uma fase, isso aqui vai passar e eu vou conseguir estar lá no meu dia aprovada. E eu chorei muito, eu até escrevi pra você no Instagram, agradecendo, porque eu chorei muito quando eu soube minha aprovação, porque eu não imaginava que eu ia conseguir isso. Claro, eu tenho estudado muito, mas foi maravilhoso o seu curso pra mim. Muito obrigada, Débora. Beijo. Galera, vocês viram, né? Então, se você hoje tá pensando, Débora, pelo amor de Deus, não consigo. Ai, meu Deus, não vai dar tempo pra mim. Deu pra Maria Eduarda, deu. Gente, dá tempo. Se você aprender da forma certa, é isso que eu quero mostrar pra vocês. Por que eu passei esse vídeo? Pra você entender que do mesmo jeito que você acha que não dá tempo, muitas pessoas falam isso também. Não dá tempo pra mim, eu não consigo. Eu não tenho foco, é a mesma coisa que muitas pessoas pensam, só que tem o autodidata, ele vai lá e faz e acontece, ele fala assim, eu acho que eu no meu estudo não tô legal, eu vou arrumar um jeito. Agora o aluno Mac, o gato gago, ele fica assim, ai, o que eu faço, né? Será que eu vou tentar o ano que vem? Gente, é melhor você estudar agora e tentar a prova e conseguir, e pelo menos tentar a prova do Enem, do que você falar assim, deixa pra 2022, né? Isso aí, gente, eu vou falar, isso é autossabotagem, isso é desculpa, tá? Você consegue sim, em 6 meses pra ter a prova, ser um aprovado, desde que você largue as desculpas. Quando você larga as suas desculpas, você começa a ter resultado, tá? Então, presta atenção nisso, quis passar essa história pra você entender que tem pessoas iguais a você, que tentaram, escola pública, não confiavam nelas mesmas, mas conseguiram ser aprovadas, porque elas acreditaram que o método, técnica e conteúdo, né? Técnicas, métodos e estratégias funcionam, tá? Quando você tem as técnicas, métodos e estratégias certas, você consegue ser um aprovado. Beleza, bora lá, quis passar pra você pra dar uma animada aqui na nossa aula. Agora a gente vai falar sobre estratégias e métodos pra você estudar exatas. E, gente, respira e anota. Respira e anota, porque agora o bicho vai pegar. Exatas, gente. O chat tá fechado aí, mas se eu perguntasse pra vocês, quem tem dificuldade em exatas, tenho certeza absoluta que, 80% de vocês iriam falar, Débora, tenho dificuldade em natureza, física, química, pelo amor de Deus, matemática, não sei nada, não consigo estudar. Então agora você precisa anotar as estratégias práticas para você melhorar em exatas. Vamos lá! Primeira coisa sobre exatas. Muitas pessoas perguntam, Débora, quantos exercícios eu preciso fazer de matemática? Quantos exercícios de física? Quantos exercícios de química? Aprenda uma coisa. Em exatas,
a quantidade de exercícios não é mais importante do que a sequência em que você faz os exercícios. Muitas pessoas falam assim, Débora, física eu não consigo, física é muito difícil, química eu não consigo. Débora, química e física eu não consigo. Sabe o que você está fazendo muitas vezes? Você está focando só na quantidade de exercícios, você fica lá tentando 1, 2, 3, 4, 10, 30 exercícios, só que você não está fazendo os exercícios na sequência correta, tá? Você não está fazendo na sequência correta, no grau de dificuldade. Pensa assim, ó, quando você está começando a estudar uma matéria, você precisa fazer um exercício na ordem gradual de dificuldade, que é como a gente chama. O que é a ordem gradual de dificuldade? Anota isso aqui, porque depois você vai ficar me perguntando isso aqui, porque isso aqui é importante. O que é a ordem gradual de dificuldade? É simplesmente começar pelos mais fáceis e ir até os exercícios mais difíceis na ordem. Gente, muitos de vocês fazem o seguinte: comecei a estudar aqui, tô estudando o movimento retilíneo uniforme. E aí você fala, terminei de estudar, vou pegar qualquer exercício aqui do livro ou já vou tentar o exercício do Enem. Não, gente. Estudo, você precisa ir sedimentando o conteúdo. Você precisa começar pelos mais fáceis, indo até os mais difíceis. Então, existe uma ordem certa e eu vou te falar essa ordem certa aqui. Se você estiver estudando por livro didático, melhor ainda, porque tem exatamente essa ordem aqui. Se você não tiver, você anota e depois a gente fala sobre essa questão de como que você faz para encontrar esses exercícios aqui. Mas vamos lá. O que é a ordem gradual de dificuldade? Dos mais fáceis para os mais difíceis. Quando você tem um livro didático na sua mão, qual que é essa ordem? Todo livro didático, todo bom livro didático, ele tem a ordem seguinte. Você estudou a matéria. Depois que você estuda a matéria, tem lá os exercícios modelo. O que são exercícios modelo? São exercícios que o próprio autor, pegando todo o conteúdo ali daquele capítulo, ele pega um exercício só, ou 2, 3 exercícios no máximo, e tenta, ele pega, aqui ele vai abranger, né? Ele vai pegar aquele exercício todo, aquele conteúdo todo, e fazer um único exercício, e o autor vai resolver. Quando você estuda a matéria e olha para esse exercício modelo, você não está resolvendo ainda, você está só entendendo aquele exercício. Você, beleza, pode até tentar fazer lá, você fez o exercício modelo, ótimo. Depois do exercício modelo, que são os mais fáceis de você entender, você vai ver exercícios resolvidos. O que são exercícios resolvidos? Exercícios daquele conteúdo que outras pessoas resolveram, não foi você, para você entender aquela matéria. Então, pegue exercícios resolvidos na internet, joga no YouTube, exercício resolvido sobre movimento retilíneo uniforme. Assista outras pessoas resolvendo, porque elas vão destacar das que você ainda não consegue ter. Então, veja o exercício modelo, depois os exercícios resolvidos. Ok, vi os exercícios modelos resolvidos? Agora, eu vou pegar e fazer exercícios de fixação. O que são exercícios de fixação? São os exercícios que pegam pequenas partes das matérias e vão colocando ali para você ir fixando aquele conteúdo, tá? Então, exercício modelo, exercícios resolvidos e exercício de fixação. Depois que você já fez vários exercícios de fixação, você faz os exercícios complementares. O que são exercícios complementares? São os exercícios que pegam as partezinhas que estavam soltas dos exercícios de fixação e vão complementar. Eles vão fazer exercícios um pouco mais difíceis, um pouco mais cheios de matéria. Então, exercício modelo, exercício resolvido, exercício de fixação. Depois você vai para os exercícios complementares. E depois que você já fez todos os exercícios aqui, você vai para exercícios de vestibulares. E vestibulares, quando eu falo, primeiro os vestibulares como o Enem, que é um tipo específico de prova. Só depois, quando você já estiver fazendo esses exercícios nessa ordem, modelo, resolvido, fixação, complementares, Enem, aí que você vai para vestibulares mais difíceis, se você for fazer vestibulares mais difíceis. Aí que você pega um ITA da vida, que é um vestibular super difícil, e outros também. Qual que é o problema? Muitos estudantes começam a estudar e de repente falam assim, exercícios do Enem, tá? Acabei de estudar movimento retilíneo uniforme, não lembrava de nada das matérias de físico e já vou para um exercício do Enem. Eu leio o exercício e falo assim, Senhor Jesus, eu sou péssima em matemática, eu sou muito ruim em física, eu sou muito ruim em química. Por quê? Porque você já foi para um exercício em que a sua habilidade, você não tem habilidade para aquilo ainda. Então você precisa ir resolvendo exercícios de exatas nessa ordem. Modelo, resolvidos, fixação, complementares, depois Enem, que é vestibular mais tranquilo, entre aspas, tá? Tranquilo em comparação aos outros vestibulares, e depois exercícios de vestibulares mais difíceis. Quando você resolve exercícios nessa ordem, você começa a perceber que você não é ruim em matemática, ruim em física, não é ruim em química, você só não estava estudando da forma certa. Por isso que eu falo que métodos, estratégias e técnicas, isso aqui muda a sua vida. Porque uma coisa que você achava que você era ruim, você entende que você não é ruim, você só não sabe fazer da forma certa. Além disso, por que muitas pessoas acham que também não são boas nessas matérias de exatas? Simplesmente porque
Quando você não tem habilidade natural nessas matérias, quando você não é aí a pessoa que ama matemática, física e química, você precisa focar nas bases das matérias. O que é focar nas bases das matérias? É você pegar os 5 primeiros capítulos de cada livro didático. Então, peguei o livro de física do primeiro ano do ensino médio. Estuda os 5 primeiros capítulos daquele livro. Pega o livro de física do segundo ano, estuda os 5 primeiros capítulos daquele conteúdo lá do segundo ano. Pega o capítulo 1 até o 5, lá do livro de física do terceiro ano, estuda. Isso são as bases das matérias. Você não consegue aprender um conteúdo lá da frente de física porque você não tem as bases fortes. Então, nesses conteúdos de base, você precisa focar muito tempo. E às vezes você vai gastar muito tempo. Principalmente se você estiver nos estágios 0 e 1 ali do aprendizado, que são estágios onde a pessoa faz uma prova do Enem e acerta mais ou menos de 20 questões em cada área do conhecimento. Se você faz uma prova do Enem e acerta menos de 20 questões em cada área do conhecimento, você geralmente está no estágio 0 ou 1 do aprendizagem. Eu não consigo explicar isso aqui muito bem agora, amanhã eu vou até falar um pouquinho sobre isso, mas você não está acertando muitas questões. E aí você precisa, então, ficar bom nas bases das matérias. Gente, então, exatas. Você precisa ficar bom nas bases das matérias e você precisa fazer exercícios na ordem gradual de dificuldade. E aí você começa a ficar bom em exatas. Ou pelo menos, se você não ficar muito bom, você começa a entender e consegue fazer a prova do Enem. Agora, a terceira coisa sobre exatas que eu vou falar, então a primeira foi exercício na ordem gradual de dificuldade. A segunda é fique muito bom na base das matérias. Então, livro de matemática do primeiro, segundo, terceiro ano. Pega lá os primeiros 5 capítulos e fica muito bom neles, para quando chegar nos próximos, você consegue resolver. Agora, a terceira informação que eu vou te dar, se você acha que você é ruim em matemática, que é uma estratégia para você ir bem na prova do Enem, e essa aqui você vai me amar depois que eu te contar isso. E você vai mudar os seus estudos depois que você ouvir isso também, tá? Então, presta atenção. É o seguinte. Gente, nas provas de exatas do Enem, principalmente em física e em química, não cai só conta. Por que eu tô te falando isso? Porque se você é ruim em matemática, química e física, se você não acha que você é bom, se você não tem facilidade, para de ficar só resolvendo. Tem gente que fala assim, Débora, como que eu decoro todas as fórmulas de física? Calma, você tá entendendo a teoria de física e de química e de matemática? Se você está entendendo a teoria, e foca na teoria, porque a teoria você já consegue garantir muitos pontos. Então, se você não é bom nas contas, foca em aprender bastante a teoria. Pega o livro de química e entende o que o autor tá falando. Não fica só assim, deixa eu ver onde que chega a conta aqui para eu resolver o exercício de conta. O Enem, gente, principalmente em física e em química, e em biologia também, mas a biologia não tá dentro de exatas, por isso que eu tô falando. Mas física, química e biologia, que é na área de natureza, ele tem muita questão teórica. E essas questões teóricas, quando você não é bom em contas, você consegue garantir os seus pontos nessas questões teóricas. Então, gente, eu tenho certeza que você tá assim, Débora, maravilhosa, obrigada por ter me contado isso, porque agora eu vou focar. Tem gente que faz o contrário, tem gente que pula essa parte teórica dos livros de física, química e matemática, porque acha assim, o Enem só cobra conta. Não é verdade, gente. Pelo menos 30% das questões dessas áreas aí serão questões teóricas, e você sabendo a teoria, você sabendo o porquê daquilo lá, você consegue fazer a questão sem resolver uma conta. Então, se você não é muito bom em matemática, anota isso e comece a estudar as matérias de matemática, química e física, e biologia também, tá? É porque biologia não tá dentro, mas biologia também. Muitas questões teóricas, tá? Então, eu sei que você tá me amando depois dessa, porque essa informação é muito importante, poucos estudantes sabem disso. Então, se você não é bom em matemática, em exatas, faça isso. Exercício na ordem gradual de dificuldade, base das matérias e ainda foque nas teorias também, porque cai no Enem. Isso é pra você estudar exatas. Agora, gente, calma, respira. Eu sei que é muita coisa, eu falei que essa aula era pesada, que eu queria trazer muito conteúdo aqui pra você. A gente ainda vai falar sobre a questão de interpretação de texto. Respira, pensa que é só mais alguns minutos, tá? Eu quis trazer isso pra você porque eu não queria economizar conteúdo aqui pra você. Vamos falar sobre interpretação de texto. O Enem tem muita interpretação de texto, tá? Então você precisa saber como fazer isso. Vamos lá, interpretação de texto. Primeira coisa, é um mito, tá? Que o Enem é só interpretação de texto. Principalmente na área de linguagens. Muitas pessoas falam assim, nossa, o Enem, pra que você estuda pro Enem? Enem é só interpretação de texto. Linguagens, você estuda português, você estuda essa questão, essas coisas de linguagens, é só interpretação. Não é interpretação de texto. O Enem, em anos anteriores, tá? O Enem começou a ser um vestibular em 2009. O Enem antes de 2009 não era um vestibular. Ele era só uma prova para ver o ensino médio. Lá em 2009, até mais ou menos aí 2011, 2012, por aí, o Enem realmente, principalmente a prova de linguagens, ela era bastante interpretação de texto. Você não precisava de muito conteúdo. Agora o Enem, cada vez mais, está cobrando muito conteúdo e na parte de linguagens também, tá? Então,
Se você acha que é só interpretação de texto, não é, tá? E mesmo a interpretação de texto, tem gente que acha que interpretar texto é simplesmente ler lá a questão e falar o que eu acho aqui, deixa eu procurar a resposta aqui. Gente, interpretação de texto é uma técnica, dá pra você melhorar a interpretação de texto, dá pra você ficar bom em interpretação de texto, porque interpretar texto não é adivinhar o que tá escrito ali no texto, não é procurar só lá, tá? Você precisa de conteúdo pra interpretar texto. Quando você tem muito conteúdo, você consegue interpretar textos de uma forma melhor. Então, foque nos conteúdos, quando você está falando de linguagens, foque no conteúdo de português, e eu vou te falar quais são as principais matérias que você tem que focar agora, tá? Para interpretação de texto, mas foque nos conteúdos para você melhorar. Quando você ler um texto e você já sabe o conteúdo dele, é muito mais fácil, é muito mais rápido de você interpretar e entender aquela questão, e as chances são de você aumentar ali, então, as chances de você acertar as questões. E, gente, repertório sociocultural te ajuda na interpretação. Então, além de você estudar as matérias que eu vou te falar aqui agora, você precisa ter repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural, Débora? Repertório sociocultural é simplesmente o seu conhecimento de mundo. Quanto mais conhecimento você tem de mundo, maiores são as suas chances de acertar questões de interpretação de texto. E na aula de sábado, gente, sábado eu quero ver quem vai estar aqui. A gente vai ter uma aula inteira só sobre redação. E lá eu vou te falar sobre como você ter mais repertório sociocultural. Você sabe que o repertório sociocultural é o que te garante muitos pontos no Enem. Lá eu vou te ensinar como que você faz para ter muito repertório sociocultural. E isso que eu vou te mostrar lá, que é um caderno de repertório sociocultural, como que você monta o seu e tem ideias, tá? A aula de sábado é justamente o tema esse. Como ter ideias sempre para a sua redação e como que você ter o que escrever na sua redação. Porque muitas vezes a gente fala assim, o que escreve na redação? Na aula de sábado eu vou te mostrar como ter ideias. Você nunca mais vai olhar para um tema da redação e falar assim, não sei nada sobre esse tema. Eu vou te mostrar exatamente como você faz para ter ideias sobre qualquer tema de redação e vou te mostrar como que você tem o que escrever na sua redação. Frases, citações, dados, tudo aquilo lá que às vezes a gente fala assim, é impossível saber. Na aula de sábado eu vou te mostrar. E você precisa de repertório sociocultural para interpretação, tá? Então, gente, na prova de linguagens, principalmente, interpretação, como que você faz? O que você precisa estudar bastante? Já anota aí, tá? Ó, figuras de linguagem é importante, você precisa saber. Funções da linguagem, gêneros literários, intertextualidade, gêneros textuais, escolas literárias e gramática. Sim, gramática é importante tanto para redação quanto para a prova de linguagens. Vou repetir para você anotar. Figuras de linguagem, funções da linguagem, gêneros literários, intertextualidade, gêneros textuais, escolas literárias e gramática. Tudo isso ajuda você a interpretar melhor as questões do Enem, principalmente na área de linguagens, tá? E como que você estuda para a interpretação de texto? Uma das melhores formas é você resolvendo questões anteriores do Enem. A prova de linguagens do Enem, a interpretação de linguagens, ela é muito característica do Enem. Não adianta nada você estudar um livro de português e fazer as questões lá. Você precisa resolver a maior quantidade de provas antigas do Enem na área de linguagens, tá? E quando você for fazer esse treino, tá? Você já vai olhando lá as questões, olha, o que aqui é o gênero textual, a figura de linguagem, você já vai identificando isso daí. Beleza? Gente, essa aula eu falei que era pesada, eu avisei que eu queria trazer muita coisa pra você, até tô tentando respirar aqui depois de tanta coisa, mas eu tenho certeza que valeu a pena aqui, até passei um pouquinho do nosso horário aqui, mas valeu a pena. Espero que você tenha aprendido muitas coisas aqui. Agora, calma, alguns recados aqui pra gente ir lá pro Instagram pra eu fazer o sorteio de hoje, que é os vestibumapas maravilhosos, material mais amor. Esse material é um material que eu criei junto com vários professores, tá? E aí, amanhã eu vou contar um pouquinho mais sobre esses vestibumapas também. Amanhã a gente tem a aula sobre cronograma. Você tá em dúvida se como é que eu começo? Débora, eu quero começar do zero a estudar. Como que eu monto meu cronograma? Na aula de amanhã eu vou te falar. Débora, eu não sei. Eu estudo e sinto que a minha nota não aumenta. Eu sinto que eu não consigo acertar muitas questões. Você pode estar estudando as matérias erradas e por isso montando um cronograma errado e por isso você não fala. Débora, como que eu coloco revisão, redação, simulado no meu cronograma? Amanhã a gente vai falar sobre tudo isso, tá? Então a aula de amanhã, 7 horas da noite, não perde, porque você sabe que não fica gravada. Não perde, porque a gente vai falar sobre o cronograma, tá? A gente vai lá pro Instagram agora. Antes disso, gente, amanhã também, como eu disse, o curso Enem pela última vez. Amanhã eu vou explicar, no momento da aula, tá? Em algum momento eu vou explicar
talvez vai ser no início, não sei, tá? Não sei ainda. Eu vou explicar sobre o curso Enem pela última vez para quem quer a ajuda dos pais. O curso Enem pela última vez, a gente vai abrir inscrições de algumas vagas, tá? Não tem vaga pra todo mundo, gente. Só aqui já tem mais de 2.000 pessoas. Na segunda-feira, a gente vai abrir as vagas do curso Enem pela última vez. Segunda-feira, na última aula aqui do desafio, eu vou abrir algumas vagas pro Enem pela última vez. Quem tá interessado em aprender mais métodos de estudo, em ter o meu acompanhamento de estudos até a data do Enem, lá na segunda-feira eu vou abrir algumas inscrições para o meu curso, e eu tô pensando em uma coisa muito legal para esse pessoal que tá aqui. Quem tá assistindo aqui vai ter uma condição super especial para participar do Enem pela última vez. Lá vai ter redação corrigida toda semana, vai ter o curso inteiro de redação, vai estar lá, vai ter métodos de estudo, vai ter o meu acompanhamento, aula comigo, mas amanhã, na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou passar para vocês, mostrarem pros pais, para quem precisa da ajuda dos pais para entrar no curso, quais são as aulas, vou contar tudo sobre o curso e como que você faz para participar. E na segunda-feira, de noite, 7 horas da noite, você pode fazer a sua inscrição para concorrer a alguma das vagas para o curso, tá? Como eu disse, não tem vagas para todo mundo. A gente não consegue, como tem um acompanhamento até a data do Enem, eu não consigo colocar muitas pessoas, milhares de pessoas na turma. E é por isso que a gente consegue abrir só algumas vagas. Mas amanhã eu vou explicar tudo pra vocês, porque eu quero que você use esses próximos 6 meses do Enem pra mudar os próximos 4, 5 anos da sua vida. E você tá vendo, eu te passei uma aluna minha falando aqui, que com os métodos certos você consegue sair em pouco tempo de uma nota ruim para uma nota alta, de 400 pontos na redação para 900 pontos na redação. Você consegue com o acompanhamento certo. É por isso que eu vou abrir algumas vagas pro curso, tá? Vamos lá, a frase que eu vou postar lá no Instagram agora, presta atenção, gente, como é que funciona o sorteio dos vestibumapas que eu vou sortear agora? Eu vou postar a frase lá no Instagram, um post agora, vou colocar esse post e você precisa comentar a frase, tá? A frase do dia. A frase que vai estar escrito lá não é a frase que você tem que comentar ainda, tá? Calma. São duas frases, uma que eu vou falar aqui pra você agora e depois a frase que você tem que comentar. A frase que vai estar escrita lá no Instagram é a seguinte frase: falta de tempo é desculpa de quem perde tempo por falta de métodos. Vou repetir porque essa frase é... Deu certo? Problemas técnicos, gente. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu não consigo, Débora, técnicas, eu não quero aprender técnicas de estudo porque eu não tenho tempo. Só que aí você fica sofrendo todos os dias. Quando você fala que não tem tempo para aprender técnicas de estudo, é porque você tá sofrendo aí, porque você não tem métodos. Então, falta de tempo é só uma desculpa de quem perde mais tempo ainda lá na frente, simplesmente porque não tem os métodos certos. Quando você tem os métodos certos na sua mão, técnicas, métodos e estratégias, você consegue rapidamente chegar no seu objetivo de ser um aprovado. E a frase que você tem que comentar lá no post para concorrer, né, aos vestibumapas é a frase sem desculpas. A frase que você vai comentar lá no post que eu vou fazer agora é a frase sem desculpas. Comenta aí, sem desculpas, tá? Então, vou postar ali agora. Te vejo amanhã na aula sobre o cronograma. Não perde, porque a aula não foi gravada, para que você saiba exatamente o que você faz no seu cronograma de estudos. Te vejo, então, na manhã, na nossa 4ª aula do Desafio Plano de Aprovação. Grande beijo, até amanhã. Vá pro Instagram comentar no post sem desculpas, tá? Frase sem desculpas. Te vejo amanhã. Tchau! Consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal Fluminense. E eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais. Eu passei no curso de pedagogia em 3º lugar pela Universidade Federal de Sergipe. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. E graças a Deus consegui passar no curso que eu queria na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovada na USP. E agora eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no curso de medicina. De 520, nas redações eu fui para 920. Tirei 880. 940 no Enem. E consegui a nota de 940 na redação do Enem pela primeira vez. Eu tinha já criado um bloqueio, principalmente com a redação. Ficava, nossa, tão desesperada, com dúvida se eu ia passar ou não, se eu ia conseguir. Eu não tinha uma rotina de estudo. Eu ficava muito, chateada quando eu tinha que estudar, eu ficava de mau humor. Eu acabava não sabendo o que eu deveria estudar, os conteúdos que eu deveria estudar. Eu apenas pesquisava na internet e saía estudando vários conteúdos em um dia só e acabava não tendo bom rendimento e aquilo me prejudicava demais, me frustrava demais, né? Acabava descontrolando a minha ansiedade. Graças à preparação emocional, a preparação mais teórica de como estudar melhor, de como reter os conteúdos, a questão
questão dos simulados também me ajudou muito. Daí eu pude acompanhar os meus erros, acompanhar a minha evolução. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. E me ajudou de uma forma completamente mágica, que nenhum outro curso conseguiu me ajudar desse jeito. O Missão Enem deu na minha mão todas as matérias, as principais matérias que eu deveria estudar de acordo com o curso que eu queria entrar e a universidade que eu pretendia entrar. Sou muito grata, Débora. Obrigada, Débora Nunes. Vocês realmente mudaram minha vida. Consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal Fluminense. E eu passei no Instituto Federal de Minas Gerais. Eu passei no curso de Pedagogia em terceiro lugar pela Universidade Federal de Sergipe. Eu passei esse ano na Universidade Estadual da Paraíba. E graças a Deus consegui passar no curso que eu queria na Universidade Federal da Bahia. Fui aprovada na USP. E agora eu recebi a notícia de que eu fui aprovada no curso de Medicina. De 520, nas redações eu fui para 920. Tirei 880. 940 no Enem. E consegui a nota de 940 na redação do Enem pela primeira vez. Eu tinha já criado um bloqueio, principalmente com a redação. Ficava, nossa, tão desesperada, com dúvida se eu ia passar ou não, se eu ia conseguir. Eu não tinha uma rotina de estudo. Eu ficava muito, chateada quando eu tinha que estudar. Eu ficava de mau humor. Eu acabava não sabendo o que eu deveria estudar, os conteúdos que eu deveria estudar. Eu apenas pesquisava na internet e saía estudando vários conteúdos em um dia só e acabava não tendo bom rendimento e aquilo me prejudicava demais, me frustrava demais, né? Acabava descontrolando a minha ansiedade. Graças à preparação emocional, a preparação mais teórica de como estudar melhor, de como reter os conteúdos. A questão dos simulados também me ajudou muito. Daí eu pude acompanhar os meus erros, acompanhar a minha evolução. Ela me ajudou a manter o foco nos estudos, a me motivar naqueles dias que a gente estava super desmotivada, com várias técnicas que ela tem no curso dela que são maravilhosas, ajuda qualquer estudante. E me ajudou de uma forma completamente mágica, que nenhum outro curso conseguiu me ajudar desse jeito. O Missão Enem deu na minha mão todas as matérias, as principais matérias que eu deveria estudar de acordo com o curso que eu queria entrar e a universidade que eu pretendia entrar. Sou muito grata, Débora. Obrigada, Débora Nunes. Vocês realmente mudaram minha vida. Consegui passar na Universidade Federal de Pernambuco. Passei em segundo lugar em administração na Faculdade Federal, na Universidade Federal.